Bom, boa noite a todos, então. Vamos começar a nossa aulinha de hoje. Hoje nós vamos falar sobre fator integrante, né? O que seria, né, a teoria que nós iremos ver hoje? Basicamente, ela lida com uma equação da forma m de xy mais n de xy dx igual a zero, mas no caso em que a equação não é exata, né? Eu vou lá e faço esse teste, ó, derivada de m em relação a y é diferente da derivada de n em relação a x, e então a equação não é exata, né? Até coloquei, ficou meio borrado, né? O que fazer nesse caso, né? Existe um teorema que diz que quando essas duas coisas aqui são iguais, eu posso procurar a solução π de xy, né? Posso procurar uma solução da forma π de xy igual a c, que vai existir. Mas e quando isso aqui falha? E eu tenho um tipo de equação como essa? Uma das soluções é tentar multiplicar ambos os lados dessa equação por um fator que vai tornar ela exata, né? Vamos ver como é que é possível fazer isso. Então, a ideia aqui é tentar uma funçãozinha. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Vou deixar as folhas por baixo, porque senão vou colocando aos poucos aqui. Isso. Ok. Então, a ideia aqui é tentar pegar a equação inicial, que não é exata. Vamos colocá-la novamente aqui. Pegar essa equação que não é exata. E tentar multiplicá-la por um fator de tal maneira que eu vou torná-la exata. Então, por exemplo, eu posso multiplicar ela, a ideia aqui, multiplicar por um fator mi de x ou mi de y, certo? Para que seja exata. A nova EDO se transforme numa EDO exata, tá? Esse fator integrante, ele pode ser uma função que só depende de x, pode ser uma função que só depende de y, ou pode ser uma função que depende de x e de y. Mas, em geral, quando a gente tenta um mi de xy, um fator integrante contendo as duas variáveis, nós vamos cair num problema mais complicado do que o problema original. Então, nessa aula, nós vamos focar nesses dois casos, onde o nosso fator integrante depende somente de x ou depende somente de y. Então, vou pegar esta equação original aqui, né, e vou multiplicá-la dos dois lados. Eu vou fazer o procedimento para um fator integrante que só depende de x, mas o procedimento para um fator integrante que só depende de y é completamente semelhante. Tá bom? Então, entendendo bem o que eu vou fazer com o mi de x, a gente pode fazer a mesma coisa com o mi de y. Tá? Então, vamos supor que eu vou pegar a minha equação original. Um minutinho. Eu vou pegar a minha equação original e vou multiplicar ambos os lados dela por mi de x. Então, vai ficar mi de x vezes m xy mais mi de x vezes n de xy, y', que é o dy dx, igual a zero. Esse é o formato. Ok? Multipliquei dos dois lados. Aqui, como era zero, ficou, né? Mi vezes zero, que deu, continua dando zero.
Ok. Bom, eu vou ter uma nova equação, onde aqui eu vou chamar de M-til e Mi vezes N eu vou chamar de N-til. Tenho novas funções agora. M, a função M vezes Mi eu vou chamar de M-til e N vezes Mi eu vou chamar de N-til. E eu quero forçar a barra para que a minha nova equação seja exata. Para ela ser exata, eu tenho que impor esta condição. Né? Então, para que esta equação seja exata, esta condição tem que ser satisfeita. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é tentar encontrar uma mi, de tal maneira que quando eu multiplicar aqui, esta condição, ela esteja o quê? Satisfeita. Ela estando satisfeita, não é? Nós vamos encontrar a solução da equação original. Tá bom? Então, eu transformo a EDO original numa nova EDO equivalente, que é essa aqui, né? E vou tentar impor uma condição aqui para que essa nova EDO se transforme numa EDO exata. Bom, então vamos lá. Então, vou partir dessa condição e ver o que tem que acontecer com essa mi para que essa condição esteja satisfeita. Então, vamos lá. Derivada de M-til em relação a Y tem que ser igual à derivada de N-til em relação a X. Ok. Né? Vamos transcrever isso aqui agora. Derivando M-til, ó. Vamos escrever aqui, derivada em relação a Y de M-til. Quem que é M-til? Mi vezes M. Isso aqui tem que ser igual a derivada em relação a X de N-til. N-til é Mi vezes N. Lembrando que Mi só depende de X. E que a M e a N dependem de X e de Y também. Tá bom? Ok, vamos derivar isso aqui, então. Né? Vamos tentar aproveitar essa folha e derivar aqui mesmo. Ó. Fazendo a regra do produto aqui, vai ficar derivada em relação a y de mi. Mas lembra que a mi, ela é uma função só de x, então ela é constante em relação a y. Derivada de uma coisa que só depende de x em relação a y, vai dar zero, porque isso aqui é constante. Ok? Então, derivada de mi em relação a y vezes m, isso vai dar zero, mais, pela regra do produto, mi que multiplica derivada de m em relação a y. Isso aqui vai ser igual, ó, do lado de cá, ó, derivada de mi em relação a x. Mi só depende de x. Então, a derivada de mi em relação a x não é parcial, ela é a derivada normal mesmo, é milinha de x, ou dmi dx, tá bom? Então, vezes n, pela regra do produto, mais mi que multiplica dn dx. Deixa eu, isso, ajeitar aqui. Até aí tudo bem? Podemos seguir? Entendeu o que nós fizemos aqui, Paulo? Alguma dúvida? Posso prosseguir? Ok, então vamos prosseguir. Então aqui saiu da regra, apliquei regra do produto aqui. Como mi só depende de x, derivada de mi em relação a y deu zero, ficou zero vezes m, mais mi vezes dm dy, tá aqui. E aqui ficou dmi dx, que é a milinha de x, derivada de mi em relação a x, vezes n, mais mi que multiplica dn dx. Bom? Observa o seguinte, agora, ó, nós vamos isolar essa milinha de x aqui, ó. Isolando ela, ó, quer dizer, eu vou passar
essa parcela para lá vai ficar negativa. Depois eu vou passar o n dividindo. Com o que nós vamos ficar aqui? Fazendo isso, nós vamos ficar com o seguinte, ó. Milinha, que é o nosso dmi dx, né? Milinha, é igual a mi, que multiplica derivada parcial de m. Opa, peraí, saiu fora aqui. Derivada parcial de m em relação a y, menos derivada parcial de n em relação a x. Tudo isso dividido por quem? Por n, né? Tá bom? Então, aqui ficou milinha do lado de cá, igual a mi que multiplica dm dy menos dm dx, dividido por n. Isso veio da equação anterior, onde eu isolei esse lado de cá, que é o que nós estávamos chamando lá de milinha de x. Tá bom? Bom, ok. Veja bem, essa aqui só depende de x, mas mn depende de x e de y. A questão é a seguinte, eu caí numa equação que envolve a derivada de mi em relação a x e a própria mi, né? Então, veja, caso o segundo membro... You are currently the only person in this conference. Se o segundo membro ele só depender de quem? Ele só depender de x, tá? Nós vamos poder resolver esta equação e achar a função mi, que vai ser o nosso fator, tá? Porque, veja, como é que eu derivo uma função que só depende de x em relação a x? Isso aqui tem que dar uma coisa que depende de x e de y. Para isso aqui ter solução, o lado direito só pode depender de quem? De x, porque nós estamos tentando um fator integrante que só depende de x, tá? Então, esse lado de cá, tá? Ele só pode depender de quem? De x. Nesse caso, nós vamos achar o mi e a nossa equação original, né, vai se tornar uma equação exata e aí nós vamos resolver. Tá bom? Arthur chegou agora, né? Tudo bem, Arthur? Boa noite. O Paulo pegou a metade... então. O Paulo pegou a metade e não conseguiu continuar, né? E você pegou de agora para frente. Eu vou tentar fazer uma breve revisão aqui para você, tá? Pra você não ficar muito perdido. Vamos lá. Vamos fazer uma breve revisão do que eu já falei hoje. A nossa ideia aqui, tá, Arthur, é tentar resolver essa equação aqui. M de xy mais n de xy dx igual a zero. Mas nós já resolvemos esse tipo de equação. Isso aí dá para resolver pelas equações exatas. Mas vamos supor que a condição para que ela seja exata não esteja satisfeita. Ou seja, derivada de m em relação a y seja diferente de n, derivada de n em relação a x. O que nós vamos fazer nesse caso? Né? Vamos deixar de aplicar o método de equações exatas? A ideia aqui é muito simples. Eu vou transformar essa equação aqui numa equação equivalente, cuja solução é a mesma dessa. Tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é forçar a barra aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Tá? Então, a ideia aqui é forçar a barra para que essa EDO aqui se transforme numa EDO equivalente, que tem a mesma solução que essa, tá? Multiplicando ambos os lados dela por um fator. E nós vamos tentar um fator que só dependa de x, que é o mi de x, ou um fator que só dependa de y, mi de y, para que a nova EDO se transforme numa EDO exata. Tá bom? Então, a ideia é essa. Multiplicar ambos os lados, ou por uma função da forma mi de x ou mi de y,
de tal maneira que a nova EDO se transforme no exato. Uma observação que eu falei com o Paulo, e vou repetir para você, nós podemos tentar multiplicar um dos lados por μ de xy, para transformar no exato. Mas aí nosso problema, às vezes, cai num problema mais complicado ainda. Então, em geral, nós tentamos um fator que só dependa de x, ou um fator que só dependa de y. Ok? Então, essa é a ideia. Ok, então nós vamos, só para você entender, nós vamos pegar a nossa equação original e multiplicar aqui por μ de x. Eu vou fazer o procedimento para μ de x. Procedimento para μ de y é praticamente a mesma coisa, é igualzinho, tá? Só que nós vamos trabalhar com a variável y, em vez do x. Então, eu peguei a equação original, que era m mais n vezes y igual a zero, e multipliquei ambos os lados por μ de x. Como aqui μ de x vezes zero continua dando zero, eu obtenho essa equação. A nova EDO, eu vou chamar μ vezes m de m til. μ vezes n de n til. Para que a nova EDO ela se transforme numa EDO exata, tá? Qual é a condição que nós temos que forçar a barra aqui? Nós temos que forçar a barra. Esse fator μ, que eu não sei quem é ainda, eu quero descobrir quem ele é, ele tem que ser de tal maneira que derivada de m til em relação a y seja igual a derivada de n til em relação a x, para que essa equação se transforme no exato. Tá ok? Tá acompanhando aí? Então tá. Então nós vamos trabalhar com essa equação aqui, para ver se a gente chega numa EDO que contenha o μ e que permita a nós determinar o μ de x para que essa condição esteja satisfeita. Então, vou forçar a barra, vou impor que isso aqui tem que estar satisfeito, e vou chegar aqui, para que isso aqui esteja satisfeito, o μ que nós estamos multiplicando aqui vai ter que satisfazer uma determinada EDO. Então, o próximo passo que eu fiz aqui foi impor a restrição. Aí eu derivei, ó. Aí, derivei. Porque m til é μ vezes m. E n til é μ vezes n, não é isso? Então, derivando isso aqui parcialmente em relação a y, vamos lembrar, o μ só depende de regra do produto. Vai ficar derivada de μ em relação a y vezes m, mais μ que multiplica derivada de m em relação a y. Mas como o μ só depende de x, se eu derivar isso aqui em relação a y, tudo que depende de x é constante. Derivada de μ em relação a y, então vai dar zero. Ficar zero vezes m, nem vai aparecer aqui. Mais μ que multiplica dm dy, que é essa que está aqui. Tá ok? Do outro lado, derivando parcialmente, vai ficar derivada de μ em relação a x, que é o dmi dx, é derivada simples. Não é derivada parcial aqui, é derivada simples, porque μ só depende de x, então não é parcial. Então vai ficar derivada de μ em relação a x, que é o μ' de x, dmi dx, vezes n, mais μ que multiplica dn dx. E aí, eu vou isolar do lado de cá o μ', vou passar essa parcela para lá, vai ficar negativa, depois eu vou dividir por n. Fazendo isso, nós vamos chegar nesse ponto em que nós estávamos aqui. μ', que é o dmi dx, é igual a μ, que multiplica dm dy menos dn dx, dividido por n. É aqui onde nós estamos. Para que eu consiga encontrar um fator integrante, μ, veja que eu tenho derivada de um negócio que só depende de x. Então, o lado de cá é uma função de x. Para que exista essa μ que eu estou procurando, o outro lado, né? Então, se o lado de cá depender de x e de y, essa igualdade é inconsistente.
Porque como que do lado esquerdo eu tenho algo que só depende de x, e do lado direito uma coisa depende de x e de y. E os dois são iguais. Então, para que exista o meu fator integrante μ de x, quando eu chegar nesse ponto aqui, tudo isso só pode depender de quem? De x. O que significa? A μ já depende só de x. Então, na verdade, o que eu tenho que testar é dm dy menos dm dx dividido por m. Isso aqui tem que depender de x. Ah, testei, só depende de x? Eu resolvo essa EDOzinha e acho a μ. Achando a μ, volto lá e multiplico por quem? Multiplico os dois lados pela μ que eu achei. A nova equação vai ser exata e aí a gente já sabe como que resolve. Que a gente já sabe resolver a equação exata. Ok? Essa é a parte teórica. Vamos colocar isso agora na prática. Vamos fazer um exemplo para a gente testar isso daí. Tudo bem até aí, Arthur? Mais ou menos. Pode tirar sua dúvida. Me pergunte aí que... Ah, tá. Você está confundindo o meu M com o... Verdade, né? Ah, tá. Não, eu só chamei de M-til e N-til porque era o novo M, entendeu? E o novo N. Porque eu começo com a equação M mais N vezes dy dx igual a zero. Quando eu multiplico por mi vezes M, eu estou chamando de um novo M. M-til. Mi vezes N, eu estou chamando de um novo N, que é o N-til, só para não confundir os N's. Entendeu? É como se o M-til fosse o meu novo M. N-til fosse o meu novo N. Tá? Só para ficar claro para você, aqui, ó, aqui é Mi. Aqui é M, N e N. Tá? Aqui também é Mi. Ok? Ficou meio parecido, né? Tá? Vamos tentar fazer um exemplo na prática para a gente entender como é que funciona, tá bom? Na prática, é muito simples. Essa equação ela vai aparecer naturalmente, tá? Vamos lá. Então, vou considerar a seguinte equação. 3xy mais y ao quadrado mais x ao quadrado mais xy dy dx, tá? Igual a zero. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, esse aqui é o meu M e esse aqui é o meu N. Aí, eu vou testar, falar, beleza, vamos aplicar o método de equações exatas aqui. Mas veja bem, quando eu testar aqui, ó, se eu calcular a derivada de M em relação a Y, o que vai acontecer aqui? Vai dar 3x mais 2y. Se eu calcular a derivada de n em relação a x, vai dar 2x mais y. Certo? Então, isto aqui, comparando com isto, a gente vê que essas coisas são o quê? Diferentes, concorda comigo? 3x mais 2y não é a mesma coisa que 2x mais y. Portanto, a IDO não é o quê? Não é exata. Opa, vamos lá, vamos tentar
encaixar aqui. A EDO não é exata. Porque essa condição, isso é para ser exato, essa aqui tinha que ser igual a esse. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar a nossa EDO original, certo? E multiplicar por um fator integrante, μ de x, para, né, transformar a nova EDO no fator integrante. Então, o que eu estou chamando de M-til e N-til é isso, é o M vezes o μ. E o N-til é o N vezes o μ. Tá bom? Do que a gente viu agora há pouco, na teoria, né, do que a gente viu agora há pouco na teoria, para tentar um fator integrante só depende de x, nós vamos ter que resolver essa aqui, ó, milinha. Vou pôr assim, eu vou pôr sempre um tracinho aqui para você não confundir, ó. Milinha de x tem que ser igual a quem? Ao mi, ó, tracinho aqui, vezes o quê? Derivada de m em relação a x, menos derivada de n em relação a y, dividido por n. Para que exista um fator integrante, esse lado todinho só tem que depender de quem? De x. Se o lado de cá depender de x e de y, já zebrou, né? Então, vamos lá. Vamos jogar aqui. Milinha tem que ser igual a mi. Vamos lá. Quem que era a derivada de m em relação a... Aliás, eu acho que aqui eu escrevi ao contrário, né? É dm dy. Deixa eu pegar a fórmula que nós deduzimos agora há pouco. A fórmula é essa, né? dm dy menos dn dx. Então, peraí, aqui é y e aqui é x. O legal é que a hora que a gente vai jogar aqui, a gente já calculou antes, ó. Eu sei quanto que vale dm dy e dn dx, que eu já calculei, né, no passo anterior. Então, vamos substituir isso aqui, ó. Vai ficar mi que multiplica dm dy, que vai ser o quê? 3x mais 2y, menos dn dx, que é 2x mais y. Então, vai ficar menos 2x menos y, dividido por n. Quem que é o n? O n é x ao quadrado mais x y. Correto? Até aí tudo bem? A mi é a mi de x, milinha de x. E agora eu tenho que ver se isso aqui só vai depender de x, né? Tá certo? Vamos ver que de fato isso aí só depende de x. Se a gente der mais uma ajeitadinha aqui, isso, o mi é mais puxado. Então, esse aqui é mi, esse aqui é mi, que é mn, tá bom? Então, vamos lá. Dando uma ajeitada aqui, vai ficar milinha de x igual a mi de x, né? Que é esse aqui, vezes. Vamos ver o que apareceu aqui. 3x menos 2x vai dar só x. 2y menos y vai dar somente y. Então, aqui vai ficar o quê? X mais y. E aqui embaixo, ó, se a gente puser um x em evidência, vai ficar x que multiplica quem? X mais y, concorda? O que vai acontecer aqui? Ó? Esse cara aqui com esse vai embora. E aí o lado de cá vai ficar dependendo somente de quem? De x. E aí eu posso resolver essa equação, determinar o meu fator integrante μ, multiplicar ambos os lados da equação inicial por μ, e a nova equação vai se tornar uma equação exata, e equação exata a gente já sabe resolver. Então, vamos achar o μ, através dessa equaçãozinha aqui.
Então, eu fiquei com a equação seguinte, ó. Fiquei com a equação milinha menos 1 sobre x mi de x igual a zero, né? Certo? Essa equação. E corresponde a dmi dx. Acho que é melhor passar esse cara para cá de novo. 1 sobre x vezes mi. Que vai ser uma equação separável, ó. 1 sobre mi dmi igual a... É isso? 1 sobre x dx. Estão acompanhando aí? Sim? Então, essa aqui é separável. Separável. Aí eu vou integrar aqui em relação a mi e aqui em relação a x. Então, vou ficar com ln do módulo de mi igual ln do módulo de x mais uma constante. Como eu quero achar o mi mais simples possível, eu não vou nem pegar a constante. Já vou considerar que a constante é zero aqui. Tá bom? Daqui, ó, a gente chega o quê? Aplicando a exponencial dos dois lados, a gente chega aqui módulo de mi é igual a módulo de x. Tá ok? E módulo de mi igual a módulo de x implica o quê? Que a mi de x pode ser mais ou menos x. Nós vamos pegar mais simples. Vamos pegar a mi de x igual a quem? A x. Bom, vamos pegar a mi de x igual a x. Entenderam? Módulo de mi igual a módulo de x. Então, o mi pode ser mais ou menos x. Você pode escolher pegar mais ou menos, porque quando você multiplicar dos dois lados, por x ou por menos x, tanto faz. Vamos pegar o mais simples, que é mais x. Tá bom? Achamos um fator integrante. Aí, olha que bacana. Nós vamos vir aqui agora, ó, multiplicar nossa equação inicial por quem dos dois lados? Por x. A gente acabou de achar ele. Fator que vai tornar ela uma equação o quê? Exata. Então, vamos pegar aqui, multiplicar por x e multiplicar por x. O que vai ficar? Então, a nova EDO será. Então, multiplicando por x dos dois lados, 3x quadrado y mais xy quadrado mais x ao cubo mais x quadrado y vezes y' igual a zero. Então, perceba, eu peguei essa aqui, aí ela não era exata, nós jogamos na equaçãozinha, né? Porque qual que é a ideia? Tentar multiplicar dos dois lados por um fator mi de x que torne a nova EDO uma EDO exata. Então, nós impusemos a restrição de que mi vezes n, a nova equação tem que ser exata. E aí a gente resolveu a EDO e chegou que o mi de x tem que ser igual a x. Viemos dos dois lados, multiplicamos por x, ficamos com essa. Vamos testar aí? Essa EDO, a nova EDO. Então, esse aqui, ó, né, o Arthur está com... Quem não acompanhou desde o início, eu sugiro depois que pegue o novo vídeo lá, né? E acompanhe desde o início. Então, Arthur, esse aqui, ó, é o M-til e o N-til. É o novo M e o novo M. Tá bom? Esse til é só para simbolizar que é depois que eu peguei o M e o N e multipliquei pelo fator. Quem que é o fator aqui agora? Nós encontramos que o fator é o x. Será que essa nova EDO é exata? Uai, se nossas contas estão corretas, ela tem que ser exata, não é isso?
Então, vamos fazer as derivadas de novo, para ver se a nova EDO é exata? Então, vamos fazer a continha. Então, fazendo derivada de emitiu em relação a y, ó, vai ficar quanto? 3x² mais 2xy. Então, vai ficar 3x² mais 2xy. Derivada de n til em relação a x, vamos ver quanto que dá. Derivada de n til em relação a x, ó, 3x² mais 2x que multiplica y. 3x² mais 2x que multiplica y. O que aconteceu agora? Agora deu igual, não deu? A nova EDO se transformou numa EDO exata. E, com um detalhe, como você multiplicou ambos os lados pela mesma coisa, o y que satisfaz a segunda EDO, que é exata, é o mesmo y que satisfaz a primeira, que não era exata. Então, se você encontrar a solução dessa, você está, por tabela, encontrando a solução da EDO original. Então, portanto, né, a nova EDO é exata. Bom, daqui em diante, qual vai ser o procedimento? O procedimento é o mesmo que vocês já sabem fazer, né? Ok? Vocês querem que eu faça agora, daqui para frente? Faça até o final? Ou daqui para frente vocês já sabem fazer? A partir do momento que ela ficou exata? Pode ir até o final? Então tá. Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu sei que, assim, parece muita coisa, mas é que eu estou tentando fazer bem devagarinho, né? Tá? Então, nós tínhamos essa aqui, ó, vamos recapitular. Nós tínhamos essa, nós vimos que isso aqui deu diferente, e aí nós fomos buscar alguém, uma função de x que eu multiplicava aqui, aqui e aqui, de tal maneira que a nova EDO se transformasse numa EDO o quê? Exata. Nós vimos pela teoria que se existir um mi de x que eu multiplico aqui e aqui, de tal maneira a tornar a nova EDO exata, esse mi de x ele tinha que satisfazer a esta equação aqui. E o lado de cá só deveria depender de quem? De x, porque o lado esquerdo só depende de x, o lado direito também. Tá? Se o lado de cá depender de x e de y, quer dizer que não existe um mi de x que eu vou multiplicar ambos os lados para dar certo. Então, o próximo passo foi que nós pegamos e resolvemos essa EDO. Resolvemos ela e encontramos quem? Encontramos que o mi de x tinha que ser o quê? Então, nós resolvemos aquela EDOzinha, tá? Ela aqui, ó. E encontramos, resolvendo ela, que módulo de mi tinha que ser igual a módulo de x. Então, mi podia ser mais ou menos x. Nós pegamos o mi como sendo o próprio x. Fomos lá na equação original e multiplicamos os dois lados dela por x. O novo m eu chamei de emitil, o novo n eu chamei de n-til. E quando nós fizemos, verificamos que, de fato, ela se transformou numa exata. Quer dizer que a gente não errou nenhuma conta na hora de determinar o fator integrante mi. Tá bom? Ok. Daqui para frente, é um método que a gente já trabalhou, mas para reforçar um pouquinho mais, nós podemos resolver a nossa equaçãozinha. Se ela ficou exata, então quer dizer que a nossa solução vai ser dada por uma psi, aonde dψ dx é igual a m,
e dψ dy é igual a n. Tá ok? Mas lembrando, não é o m do início, é o novo m e o novo n. São esses aqui, tá bom? É a nova equação. Então, dψ dx tem que ser igual a m til, dψ dy tem que ser igual a n til. Vamos substituir aqui. 3x² mais xy², x ao cubo mais x² y. Nós estamos atrás, tá? Desta função psi de xy satisfaz isso aí. Deixa eu só ver o que o Arthur escreveu aqui agora. Isso, primeiro faz o teste das derivadas parciais para ver se é exato. Se não for, usa o fator de multiplicação por μ para transformar a equação no exato. Isso, é isso aí. E depois manda brasa. Ela ficou exata, é o método que a gente já viu aqui, que eu vou aplicar agora. Então, aqui, ó. Então, nós vamos pegar essa aqui, dψ dx igual a 3x² mais xy², e vou integrar com relação a x. Integrando isso aqui com relação a x, quem é a nossa psi? Vai ficar 3x³ sobre 3, cancela com esse 3, fica x³. Considerando y² constante integrando em relação a x, vai ficar x², y² sobre 2. Porque aqui, constante, fica aqui, integral de x é x² sobre 2. Mais constante. Se eu estou integrando em relação a x, tudo que tem y é constante. Então, vou pôr um h de y aqui. Tudo bem? Agora, qual que é o próximo passo? Derivar dos dois lados parcialmente em relação a y, pegar esse resultado e igualar com esse aqui. Tá bom? Aí nós vamos determinar a nossa função h. Então, vamos derivar isso aqui em relação a y. Podemos fazer mais ou menos aqui, ó, já para aproveitar, ó, derivando a psi em relação a y, não é? Com o que nós vamos ficar? X ao cubo, derivado em relação a y, dá zero. Y² vezes essa constante, que é x² sobre 2. Derivando vai ficar 2x² y sobre 2, que vai dar o quê? x² y. Mais, é isso? H' de y. Tudo bem? Ok? Deixe-me ver aqui, só um detalhe. Se eu multipliquei direitinho, ela deu exata, né? Deixa eu ver se eu copiei tudo certinho aqui. Aí, só um minutinho, tá? Estou só verificando aqui, porque como ela é exata, nesse ponto aqui, quando eu comparar lado esquerdo aqui com o lado de cá, ó, tem que sobrar simplesmente uma função de y, tá? Deixa-me ver aqui. Integrei em relação a x, o x³ sobre 3, quadrado sobre 2y², mais um h de y. Derivei parcialmente em relação a y. Essa parte que tem x ao cubo sumiu. Eu fiquei com essa parte aqui. Deixa-me ver aqui. Onde é que tá? Tem algum probleminha aqui que eu não estou conseguindo verificar. Deixa eu ver aqui na minha questão. Deixa eu ver se eu substituir certo. 3x. Ah, sim, ó. Tá bom? Eu estou identificando um erro aqui, ó.
dψ dx tem que ser igual a m-til, ó. M-til. Na hora de copiar o m-til, eu esqueci de um y, que tá aqui, ó. Então, aqui tem um y, ó. Tem um y que eu tinha... Bem aqui tem um y que eu tinha esquecido, tá bom? Então, é 3x quadrado vezes y, mais xy quadrado. E o n-til tá certo, x cubo mais x quadrado y. Então, na hora de eu integrar aqui, vai sobrar um y aqui, ó. Vai sobrar um y, ok? Aí, a hora que eu derivar parcialmente aqui, tá? Essa parte aqui não vai embora, concorda? Que agora tem o y. Derivada de x ao cubo vezes y em relação ao y vai dar só a constante, que é o próprio x ao cubo. Então, vai ficar x ao cubo mais esse. Agora sim. Entenderam aí? Eu comi um y aqui, ó. E aí eu vi que tinha algum problema aqui, tá? Tudo bem? Aqui, então, vai ficar x ao cubo vezes y. Aí, quando eu derivo isso aqui em relação a y, sobra um x ao cubo que não estava sobrando aqui. Bom? Então, eu vou ficar com o seguinte aqui. Eu vou ficar com x ao cubo mais x quadrado y mais a galinha de y, por um lado. É essa parte aqui, ó. X ao cubo mais x quadrado y mais uma galinha de y. Eu inseri esse x ao cubo aqui porque por conta do meu erro aqui que eu tinha comido um y aqui. Isso é o dψ dy. Por outro lado, dψ dy é igual a isso aqui, ó. Que é x ao cubo mais x quadrado y. Agora sim, ó. Que aí vai cancelar esse com esse com esse. Meu a galinha de y vai ser igual a zero. Implica que o h de y é uma constante. Eu vou chamar aqui de K. A minha constante. Tá bom? Então, como é que vai ser a minha psi de xy? Portanto, psi de xy vai ser igual, ó. Vamos lá. X ao cubo vezes y, mais x ao quadrado, y quadrado sobre 2, mais a constante que eu acabei de achar. Então, vai ser o quê? X ao cubo y, mais x quadrado, y quadrado sobre 2, mais a constante que eu acabei de encontrar. E a minha solução? Minha solução vai ser psi de xy igual a c. Aí eu posso juntar essa constante aqui com o c. Então, a solução final vai ser da forma o quê? X ao cubo y mais x quadrado, y quadrado sobre 2, mais k igual a c. Como k e c são duas constantes quaisquer, eu já vou deixar dessa maneira, igual a c. Simplesmente. Essa é a solução final da minha DO. Ok? Dúvidas aí? Veja, a parte final da aula hoje é uma coisa que vocês já sabem fazer, concorda? Equação exata já está no sangue aí, né? Nós estamos fazendo, já tem um tempinho. Então, o que é de novo nessa aula? O que é de novo nessa aula é o seguinte: quando eu não tenho equação exata, eu posso tentar multiplicar ambos os lados da equação original por um fator. Esse fator vai ter que satisfazer aquela equação diferencial que a gente viu agora há pouco, que é essa aqui, né? Ó, essa equação, certo? Multiplicamos. Aí, se essa equação aqui tiver uma solução, eu acho, quem é o mi, multiplicamos os lados, transforma a original numa equivalente que é exata e resolvo a nova equação exata para achar a solução. Essa solução que eu encontro aqui é a solução também da equação original. Ok, pessoal? Então,
Na aula de hoje falamos sobre como é possível tentar transformar uma equação que não é exata numa nova equação que é exata, então resolvê-la, via fator integrante. Bom, logicamente que aí fica mais extenso um pouquinho, né, os exemplos. Ah, boa pergunta. Eu já falei, mas é porque eu acho que você chegou depois. Pode ser que não dê certo. Aqui, para dar certo, ó, esta equação aqui tem que ter solução. Para ela ter solução, veja, o lado esquerdo só depende de x, concorda? O lado direito, essa aqui só depende de x. Mas como o m e o n dependem de x e de y, pode ser que isto aqui, ó, não fique dependendo somente de x. Se esse pedacinho aqui depender de x e de y, não vai existir a nossa mi de x, concorda? Porque como que o lado esquerdo vai depender só de x e vai ser igual a alguma coisa que depende de x e de y? Aí não existe, tá bom? Então, para que exista, quando eu fizer essa continha, tem que depender só de x. No nosso caso, dependeu, ó. Ficou aqui, ó. Tá bom? O que tinha y foi embora. Tá? Do mesmo jeito, eu posso tentar fator integrante que só dependa de y. Bom? Fazendo o mesmo raciocínio que eu fiz no início da aula. Eu caio numa EDOzinha, só que aí o lado de cá também tem que depender só de y e tal. Só que não é a mesma EDO que a gente caiu aqui. Tá bom? Tá, pessoal. Então, o que eu tinha preparado para hoje é isso, tá? Na aula que vem, nós já vamos começar agora a dar andamento na matéria, né, da segunda parte do curso mesmo, né? E segunda ainda já para a terceira parte, que é o quê? Equações de ordem superior e depois, mais para frente, sistemas. Tá legal? Ok, então? Bom, desejo para vocês uma boa noite, um bom final de semana. Sigam firmes aí. Fiquei feliz, Enio, com a sua participação hoje. Se eu não estou enganado, é a primeira vez. Seja bem-vindo. O Adriano e o Arthur estão sempre por aí, né? E vamos continuar seguindo firmes aí, tá bom? Até, Adriano. Até mais. Até mais, Arthur. Boa noite. Enio, boa noite. Não é a primeira, não, Enio? Ah, tá, tá bom. É porque são vários alunos, às vezes eu posso ter me confundido, mas de qualquer maneira foi muito bom ter você conosco essa noite. Tá ok? Grande abraço para vocês. Até mais.